Olá, então, vamos continuar refletindo o livro de Daniel. Eu já até falei alguns vídeos sobre ele, né? Lembro? Então, mas tem um capítulo, que é o capítulo 5, que fala da escritura na parede. Já pensou? O dedo de Deus escrevendo na parede? Gente, que bárbaro, não? Isso não é ficção, isso não é nenhuma história de fantasia, mas isto é verdadeiro. Aconteceu, porque a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus não passará. Amém? Então, nesse capítulo 5 que eu estou falando para vocês, o rei que tinha assumido o trono no lugar do Nabucodonosor era o Beltsazar, né? E ele era muito vaidoso. E o texto diz que ele tinha preparado um banquete na presença de 1000 pessoas. E tinha feito um grande banquete. E ele mandou que trouxesse todos os utensílios que tinha lá na Babilônia, que tinham vindo do templo do povo de Israel, que Deus havia mandado fazer, para que ele fosse ali adorado pelo povo de Israel. Mas sabe, durante a festança lá, quando ele estava bebendo, que estava alegre já por causa da bebida, coisa e tal, eles estavam bebendo, todo mundo se alegrando. No mesmo instante, a Bíblia diz, eu vou ler, olha, está no verso 5:5, fala assim: no mesmo instante, apareceram os dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se lhe mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos se turbaram, as juntas dos lombos relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Então ele ficou apavorado. Que dedos são esses? O que está escrito ali? Aí ele mandou vir os sábios, os sápatras, os magos, todos do palácio, para ler o que estava escrito na parede. Mas ninguém conseguia ler. Ninguém jamais conseguia ler o que estava lá. E aí a rainha mãe, né, que era a rainha mãe, que era casada com Nabucodonosor, que era a época rainha, falou para ele assim: olha, havia um homem que teu pai teve sonhos e ele não conseguiu, ninguém conseguiu decifrar, nenhum dos sábios. Mas há um homem em teu reino que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou a luz e inteligência e sabedoria como as sabedorias dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu como chefe dos magos, encantadores dos palácios. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acham nesse Daniel. Já pensou quantas qualidades? Que capacidade que Daniel tinha? E tudo vem de quem que ele tinha? De Deus. Foi Deus quem havia capacitado Daniel. Vocês lembram que ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia? Lembra-se que ele orava 3 vezes ao dia, ele foi jogado nas covas dos leões, preferiu ir lá do que não orar ao seu Deus. Que maravilha, que homem de Deus! E aí, Beltsazar mandou chamá-lo. Aí ele falou assim: olha, tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito de Deus está em ti. Aí ele falou assim: se tu me fizeres saber o que está escrito na parede, eu te darei todos os presentes que você quiser. E começou a falar o que queria. Aí Daniel falou assim: os teus presentes fiquem contigo e dá os prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação, ó rei. Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, a grandeza, glória e majestade. Quando, porém, o coração dele se exaltou, aí Daniel vai contando a história, né? Que ele teve que ficar como animal e foi para o bosque, ficou lá, coisa e tal, até que ele reconheceu a majestade e a glória de Deus. Aí ele falou assim: então agora eu te farei saber
O que quer dizer essas palavras na parede? Eu vou fazer uma síntese porque o texto é meio grande, tá bom? Aí falou assim, ó, então, mas falou assim, esta, pois, é a escritura que traçou. Mene, mene, tekel e parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Gente, já pensou? O rei ali começando o seu reinado, dando um banquete para 1000 pessoas, cheio de tudo que ele queria, e de repente essas mãos escrevendo ali na parede com essas palavras: pesado foste na balança e achado em falta. Olha, não é fácil, né? Dividido foi o teu reino e será dado aos medos e aos persas. E contou Deus o teu reino, deu cabo dele, ou seja, acabou o reinado dele, acabaria ali. E naquele mesmo dia, a Bíblia diz, naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto e Dario o Medo, com 62 anos, passou a ser o rei da Babilônia. Olha só, esse texto, na verdade, ele mostra pra gente a nossa finitude como ser humano. Nós não somos nada sem Deus. A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, todas as pérolas, todas as pedras preciosas, podemos ter tudo o que você puder ter na terra. Mas se nós não servirmos a Deus, não dermos glória a Deus, não entendermos que tudo que nós temos vem de Deus, nada valerá. Nada, nada, nada mesmo. E é por isso que nós temos que recompreender que Deus não divide a glória dele com ninguém. Nunca achemos que nós somos alguma coisa por nós mesmos. Nós não somos alguma coisa porque eu sou inteligente, porque eu sou aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. Não! Nós somos alguma coisa porque Deus, com Cristo em nós, a esperança da glória, é que nós podemos realizar o que Deus tem propósito e o que Deus tem para que nós cumpramos aqui na terra. É só com os propósitos de Deus já estabelecidos em nossas vidas é que nós seremos alguma coisa. Porque as pessoas acham que pode fazer tudo porque a vida é dela. Ela pode fazer tudo porque ela é dona da sua vida, do seu saber, ela é dona do seu nariz, logo eu posso fazer tudo, não quero saber de Deus, não quero saber de ninguém mandando na minha vida, não quero saber ninguém me controlando. E aí? Qual vai ser o fim dessa pessoa? Não vai valer a pena, porque nós temos que ser controlados pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem habita em nós e nós temos que ser dependentes de Deus. A única pessoa que nós temos e precisamos ser dependentes é de Deus. É a única dependência que pode ser considerada legal no ser humano, é a dependência de Deus. Fora dela, não podemos depender de ninguém, porque o ser humano é falho. Tem pessoas que dedicam sua vida de todo o seu coração, alma e entendimento a uma pessoa e depois ela se frustra, ela fica triste, abatida, com o espírito abatido. Por quê? Porque ela esperava uma coisa e não foi. É por isso que nós não podemos depositar nossa esperança em homens. A nossa esperança tem que ser em Deus. O rei Belsazar achou que porque seu pai tinha tido um reinado de glória, que ele também teria, porque ele era dono de muita coisa, né? Mas não, tudo que nós temos vem de Deus. Logo, Deus está pesando em balança, sim, tudo aquilo que nós fazemos. E o que nós temos feito tem agradado a Deus. O que nós temos feito Deus tem olhado e tem se agradado, e Deus tem falado o que de nós? Meu servo, minha serva Maria, João, né? Vera, Antônia,
sei lá qual o nome. Como é que Deus tem falado de nós? A única coisa que eu quero que Deus fale de mim é que Ele se agrada de mim. Porque a Bíblia fala que o íntimo de Deus exulta quando dos nossos lábios saem coisas boas, inclusive a adoração. E quando nós adoramos, quando nós glorificamos a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, isso sim agrada o coração de Deus. Você tem feito isso? Você tem dado a glória a Deus somente e mais a ninguém? Você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração, alma e entendimento? Faça isso, porque tudo que nós temos vem de Deus. Tudo vem de ti, Senhor, tudo vem de ti, Senhor, e das tuas mãos tu damos, e das tuas mãos tu damos. Tudo vem de Deus. E é por isso que tudo que nós temos, nós devolvemos para Deus. E vivemos por Ele e para Ele. A Ele, pois, seja a glória, hoje e sempre. Amém. Que você esteja buscando ao Senhor de todo o seu coração, alma e entendimento e compreendendo que a sua vida é dele. Se você já reconheceu o presente que o Pai mandou, que Deus mandou, que é Jesus Cristo, e se você falou, Jesus Cristo, eu sei que eu sou um pecador, mas eu preciso da tua graça, misericórdia e bondade infinita na minha vida. Eu preciso que o Senhor perdoe todos os meus pecados. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E imediatamente o nosso nome é escrito no livro da vida e nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Olha que bênção. E qual é a graça que a gente tem depois disso tudo? O Espírito de Deus vem habitar em nós. E o Espírito de Deus se move em nós. Vocês lembram daquele cântico? O Espírito se move em você, o Espírito habita em você, e até com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus habita em nós. Deus abençoe grandemente a sua vida. E que você tenha uma vida abençoada. E seja uma vida também abençoadora para todos aqueles que você pode ser canal de Deus na terra. Abraço grande, tchau.